né? Até porque a gente conversava isso agora há pouco, eu conversava com o Jorge e a Thaís. Geralmente o que a gente espera que o filho vá fazer é uma projeção do que nós somos. Então a gente quer assim, eu vou dar pro meu filho tudo o que eu não tive. Exato, Aí você projeta nele. Aí compra aquele tênis que custa R$200 pra um neném de 2 meses, sabe? Aquelas Exatamente. coisas caríssimas. Filho, você vai fazer medicina porque eu sempre sonhei Porque eu em me sempre formar sonhei. médico, mas eu não segui por esse caminho, mas você vai Mas seguir. você vai seguir, você vai ser tudo o que eu não fui. Coitado e aí você desse dá filho. aquele presente caro pro menino, o menino vai e brinca com a caixa. Mas exatamente. Ele queria era a caixa, ele não tava querendo aquele negócio caro. Ele quer você. E você não custa dinheiro, né? Mas sabe, Lara, criança é simples. Nós é que complicamos. A criança é simples, não é, André? Sim, muito A criança é simples. muito simples. A criança se contenta com muito pouco. Mas é que nós criamos as necessidades. Entendeu? Então, assim, às vezes a mãe fala assim, mas eu preciso trabalhar esse tanto, tal, porque é difícil manter a casa. É difícil manter do modo que você se propõe a manter, né? Porque se a gente for pensar no que é necessário mesmo, poderia ser bem menos. Entendeu? Então, assim, a gente não pode também projetar. Não tenho nada contra que a mãe trabalhe, que tenha sua atividade profissional. Eu mesma sempre tive, né? E tudo bem. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, entendeu? Então, uma coisa é a sua atividade profissional, outra coisa é a sua família. Então, não significa que você está trabalhando porque você precisa sustentar. Então, vou trabalhar muito, não posso ter mais um filho, porque imagina, eu mal consigo sustentar um, como que eu vou sustentar 2, 3, 4? Tem uma Sim, coisa que eu ouço muito, né? Imagino que vocês, muito mais do que eu, né? Que é aquela coisa do tipo... mas por que colocar mais uma criança nesse mundo? Entendeu? Tipo, olha pro Pra mundo à melhorar sua o mundo. volta. Olha pro mundo à sua volta, só degradação. Por que continuar? Por que botar mais... Nossa, essa por que pergunta é botar muito mais boa. filho no mundo? E eu não sei se vocês vão me responder mais por esse caminho, mas eu fico pensando assim, eu falei, cara, nossos avós, eles sobreviveram guerras, viveram um monte de coisa, assim, o mundo era tão pior, do ponto de vista até do capitalismo, das coisas todas, assim, hoje a gente tem tanta facilidade. Cara, antes não existia, sei lá, antes da privada, eu cagava no chão, cara, num buraco, entendeu? Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem tudo, a gente sabe, pô, a gente consegue guardar uma comida numa geladeira, sabe que não vai apodrecer o negócio, entendeu? Sim. E aí fica esse questionamento, né? O que você Então, responde? Eu sempre respondo assim, no mundo que a gente tá, por que não ter mais uma pessoa boa? Por que não? Por que deixar só um? Se eu posso ter 5 bons. Então é isso mesmo, né? Então, mas é tudo muito difícil. Gente, minha avó não tinha fralda descartável, minha avó não tinha máquina de lavar roupa, minha avó não tinha máquina de lavar louça. E teve 6, 7, 8 filhos. Qual que é a dificuldade que nós temos hoje? É igual a Simone disse, nós criamos necessidade. Saiu uma reportagem essa semana, não sei aonde, mas que dizia aqui, ter um filho aqui em São Paulo, até 18 anos, você gastaria R$2 milhões. Eu falei assim, bom, eu sou péssima de matemática, mas os meus 11 filhos, Você não os conseguiu meus chegar nessa soma aí. acho que nem a metade, com certeza absoluta, nem perto da metade. Então, cadê? Onde está essa conta? Quem fez essa conta? Qual é a necessidade que uma criança tem para se ter essa conta? Não, a criança não tem muita necessidade. Nós é que criamos essa necessidade. É o tênis, é o brinquedo, é o curso de medicina. É o brinquedo que vai ficar lá no canto, que eles vão brincar 5 minutos. E vão quebrar. Então é isso, ver por esse lado, né, da simplicidade. A gente complica. Nós estamos num mundo que não é natural, é antinatural. O natural era antes. Né? As famílias eram maiores antigamente. Depois, elas encolheram. E agora tá voltando um pouquinho. Será que não é um natural isso? Muito legal que a gente vê, principalmente dessas mães de Instagram, né? A gente tem um crescimento, um boom dessas mães, né? Falando de maternidade real e tal, porque a gente vai ver realmente as famílias. A gente não tem mais tio daqui a pouco, não tem mais primo, as famílias estão verticais, né? elas não estão mais horizontais, Exato, né? E a tristeza que foi outro dia em casa, um filho chegou com um amigo, Caio.
E eu conversando com o Caio, ele estava encantado lá em casa. Eu falei, Caio, você tem irmão? Não, não tenho. Ah, você é filho único? Sim, Andréia. E meu pai e minha mãe são filhos únicos também, então eu não tenho nem tio nem primo. Gente, amor aquilo me de deu uma Deus. angústia. Nossa, Aquilo me deu uma angústia. E ele ficou em casa o dia todo, já Nossa, voltou achando várias bom. vezes. Quer dizer, porque tá se vivendo o antinatural. E Claro, você pensa assim, é uma pessoa sozinha. sozinha. Porque o pai e a mãe não vão durar para sempre. Né? E aí, ela não tem ninguém com vínculo de sangue onde se apoiar. É Então, tão óbvio, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, uma hora os seus pais se vão Sim. e Você tá quem sozinho. vai ficar ali você com tá você? sozinho, você não tem um irmão para dividir a tristeza de perder seu pai e sua mãe, ou para dividir. Você não tem. Entendeu? Então, assim, é muito triste essa situação. E sabe, Arthur, eu penso assim: por que que o mundo está como tá? Por que que a gente chegou a esse ponto? Né? Então, tem uma série de porquês, tem uma série de interesses envolvidos nisso, sem Acabar dúvida com a nenhuma, família. acabar com a família e tal. E nós fomos rumando para o egoísmo. Então, é conforto, é prazer, é Facilidade. aproveitar a vida, É viajar é vida ao mundo. fácil, sabe? Então, você hoje eu vejo, assim, com muita tristeza mesmo, eu vejo as famílias, a maioria, puxa, você passa na padaria, compra um bolo. Aí tem lá a casa que faz o bolo caseiro, a casa do bolo caseiro. Sim. Você vai lá e compra o bolo caseiro. Ai, é igualzinho da minha avó. Não é. Não é, desculpa. Não é, entendeu? E na minha casa É tem igual uma a pipoca coisa. que tu faz em casa, que nunca é igual a do cinema. Não tem jeito, não vai sair igual. Não sai. Tem um amigo meu que ele sai e ele vai no cinema só pra comprar a pipoca do E cinema. volta pra casa assistir e um vem filme em não, casa. Gente, cinemas, fica a dica, inclusive, pra vocês, Agora- né? Façam delivery. O que acontece? Se você não você fez um bolo em casa, não é só o bolo. É o cheiro que fica na casa. Entendeu? A criança chega, ela mãe, o que você fez? Né? Então, assim, essa é a coisa. A gente precisa resgatar algumas coisas. O egoísmo, não, eu vou lá e, imagina, eu vou gastar tempo, vou gastar dinheiro, vou fazer... Então, as pessoas estão muito práticas. Quando você Pega tem no uma iFood. família mais numerosa, normalmente as pessoas que têm uma família mais numerosa já têm outros valores. Essa que é a verdade. Então, às vezes, eu fico pensando assim, olha, nós precisamos povoar este mundo de bons valores, de pessoas que lutem por conquistar virtudes, pessoas que não estejam interessadas em vida cômoda, né? Então, eu acho maravilhoso, né? Quando você tem 2, 3, 10 filhos, e cria bem os filhos, né? Cria com valores, porque por que nós vamos colocar nesse mundo? Para melhorar o mundo, Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa fazer um trabalho duro, né? Precisa melhorar esse mundo, né, André? É. Então, acho que tem que ter um pouco essa visão, né? E vocês são